Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro do profeta Oséias. Oséias está situado depois do livro do profeta Daniel e antes do livro do profeta Joel. Nós vamos ler o último capítulo, capítulo de número 14. Joel tem 14, Oséias tem 14 capítulos. E nós vamos ler apenas uma parte do verso de número 5, somente a parte A. Oséias, capítulo 14, verso de número 5, parte A. Só o início, até o primeiro ponto e vírgula, que diz assim a palavra do Senhor: Serei para Israel como orvalho. Serei para Israel como orvalho. E aí eu queria, junto com você nessa noite, igreja, eu queria substituir o nome Israel pelo teu nome. E aí quando eu falar serei para Israel como orvalho, ao invés de Israel você pensa no seu nome. Diz assim a palavra do Senhor para você nesta noite: serei para como um orvalho. Aqui o texto para Israel, para uma nação, mas Deus falando para você nessa noite, que Ele será para com você como um orvalho. Oséias é um dos profetas conhecido como profeta menor, não porque ele era de baixa estatura. Oséias é conhecido como um dos profetas menores porque ele tem um livro muito curto. E a história de todo o livro de Oséias narra um profundo amor de Deus para com a nação de Israel, para com o seu povo. É importante entendermos o cenário, entendermos os contextos, para entender a mensagem que Deus está querendo direcionar ao seu povo. Esse texto, ele narra um período de aproximadamente entre o ano 780 a 750 antes de Jesus nascer. Oséias é um homem que está vivendo ou viveu em um período que estava sob o domínio do rei Jeroboão II. Israel estava dividido, 10 nações, 10 tribos de Israel estavam ao norte e 2 tribos de Israel estavam ao sul. Lembrando que esse fato se deu, essa divisão das 12 tribos de Israel se deu com o embate entre o rei Roboão, que era descendente de Salomão e que deveria ascender ao trono por legitimidade, por ser filho do rei, ser neto do rei Davi, ele deveria assumir a nação de Israel. Jeroboão havia fugido para o Egito, porque ele não era muito bem visto pelo povo, mas ele então gera uma rebelião, divide as 12 tribos de Israel, onde 10 tribos vão ficar situadas na região norte e 2 tribos vão ficar na região sul. As tribos do norte, as 10 tribos do norte, foram conhecidas como Israel, e as 2 tribos que ficaram ao sul, Judá e Benjamim, ficaram conhecidos como a tribo de Judá. Nós vamos ver que essas 10 tribos, logo depois, serão espalhadas pelo mundo, serão totalmente dispersas, e isso tem uma visão profética, Deus estava permitindo que essas 10 tribos fossem dispersas para que através do Messias eles fossem resgatados, mostrando essas 10 tribos representariam todas as nações que seriam resgatadas posteriormente pelo Messias, pelo ungido, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E é dentro desse cenário, um cenário que a tribo do norte estava vivendo, onde o povo era muito bem sucedido na parte financeira, a estrutura física, a estrutura financeira do povo era uma das melhores. O povo tinha acesso a várias coisas, o povo prosperava financeiramente, mas havia uma decadência moral e espiritual no meio das 10 tribos, no meio da tribo de Israel, no meio da tribo do norte. E dentro desse cenário, Deus vai pegar um homem do campo, um homem simples,
Porque Deus ele faz isso, ele pega as coisas simples, as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, para confundir os sábios, as coisas sábias. Deus usa os improváveis para que o nome dele seja glorificado. Então Deus levanta esse homem chamado Oséias, e logo no início do seu livro, Deus vai dar uma orientação para este homem um tanto quanto difícil de nós entendermos, porque a orientação de Deus para Oséias era que ele se unisse a uma mulher adúltera. E Oséias, que o seu nome significa salvação, ele é orientado a se unir, e o próprio Deus dá essa diretriz a ele, para que ele se una com uma mulher prostituta, uma mulher adúltera. E através da relação de Oséias com esta mulher, nascerá um filho chamado Jezreel. E no vale de Jezreel, Deus vai dissipar a nação, Deus vai fazer algumas coisas no meio do povo e vai levantar este homem chamado Oséias para profetizar para esta nação que, embora tivesse muito bem financeiramente, espiritualmente e moralmente estavam totalmente afastados de Deus, totalmente distante de Deus. E parece a geração do nosso tempo, porque nunca se teve tanto acesso a tanta coisa como nos nossos tempos. As pessoas têm acesso a coisas boas, algumas pessoas estão prosperando financeiramente, mas muitos, por estarem nessa situação, acabam se afastando de Deus. Quantas pessoas já não querem mais estar no culto presencial? Quantas pessoas já não querem mais dedicar tempo para ler a palavra? Quantas pessoas não querem mais dedicar tempo para orar ao Senhor? Quantas pessoas já não sentem mais falta de estar em comunhão com a igreja? E quando eu falo de igreja, eu não falo com a estrutura física, mas eu falo em contato com pessoas, e nós somos ser social. É imprescindível nós termos contatos um com o outro, ainda que neste tempo haja um distanciamento, mas precisamos nos relacionar, e é extremamente importante estarmos na casa do Senhor, adorando a Deus, buscando o Senhor, porque muitas vezes o fato de estarmos no conforto da nossa casa não significa que estejamos 100% ligados naquilo que Deus está falando ou 100% prestando um culto a Deus. É bem verdade que alguma coisa nos distrai e a gente acaba deixando de dedicar aquele tempo ao Senhor e nos voltando para outras coisas. E Oséias, ele está inserido dentro desse contexto onde o povo prosperava, ainda que a nação do norte estava em total desobediência, porque Jeroboão estabelece uma total desobediência. Ele vai estabelecer um novo templo para adorar a Deus, que não foi orientado por Deus. Ele vai levantar um sacerdote que não foi segundo a orientação que Deus deu. E ele vai fazer uma liturgia de culto que não era aquilo que Deus queria, porque o templo que Salomão havia feito estava situado no Reino do Sul, estava com Judá e Benjamim. Mas então eles estabelecem um novo conceito de adoração, um novo conceito de culto, e parece que estamos olhando para o nosso tempo. Algumas pessoas que querem estabelecer um novo preceito de adoração, um novo jeito de cultuar a Deus, e acha que a forma que nós cultuávamos antes da pandemia já não se faz mais necessário. Precisamos ter muito cuidado, porque a nação que estava agindo dessa forma é a nação que é advertida por Oséias a se arrepender dos seus pecados e se voltar ao Senhor. E aí, no verso de número 1 do capítulo 14, ele vai dizer: Israel, volte para o Senhor seu Deus. E como nós lemos o verso 5 dizendo: serei para você como um orvalho, era como se eu estivesse direcionando a palavra para você nessa noite, dizendo: volte-se. Não necessariamente quer dizer que você caiu, que você se afastou, mas nesta noite é um convite para você se voltar totalmente para Deus, se dedicar totalmente ao Senhor. E o termo que nós fizemos menção no início da mensagem: serei para com você como um orvalho. Uma expressão que muitas vezes é tão insignificativa quando nós falamos. Deus está dizendo através da boca de um profeta para um povo, para o povo que Deus escolheu, dizendo: eu serei para com você como um orvalho.
Eu não gosto muito de dar temas, até porque eu sempre falo que eu me sinto muito mais confortável numa sala de aula do que pregando. Pregar é uma responsabilidade de todos nós, mas eu não sou aquela pessoa que ama estar nos púlpitos, e não me entenda mal do que eu estou falando, porque existem pessoas que gostam muito de pregar, e eu me realizo muito mais pregando a palavra, ensinando, porque a gente pode esmiuçar, mas amo também pregar a palavra do Senhor, porque Deus nos chamou para anunciar o Evangelho, para anunciar que Jesus salva, que Jesus liberta, mas prefiro muito mais estar numa sala de aula, compartilhando da palavra, do que em apenas alguns momentos no púlpito pregando. Mas a palavra orvalho, embora pareça uma palavra insignificante, ela tem algumas representações dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, fantásticas. E se eu fosse dar um tema para a mensagem dessa noite, seria o orvalho de Deus. Então, vamos dizer que, resumidamente, a mensagem é um orvalho de Deus, e que esse orvalho de Deus caia sobre a tua vida nessa noite, que o orvalho de Deus caia sobre a sua casa, e vamos ver o que esse orvalho representa na palavra de Deus, e do que Deus quer falar com Israel através do orvalho, através desta palavra de Oséias, e quer falar comigo e com você nesta noite. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 27, verso 28, diz o seguinte: assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Gênesis capítulo 27 é um momento crucial na vida de Jacó. Isaac já está com uma idade avançada, Isaac já está com dificuldade de enxergar, os irmãos conhecem a história. Jacó, orientado por sua mãe, ele vai se vestir, vai ficar com o cheiro característico de Esaú, vai se aproximar do seu pai Isaac para receber a bênção do seu pai, a importância de nós abençoarmos nossos filhos. E no momento em que Isaac está abençoando a vida de Jacó, achando ele que está abençoando Esaú, porque Esaú era o seu primogênito, muito embora ele tenha trocado a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, mas no momento em que ele vai abençoar o seu filho, ele diz: assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus. Ele começa abençoando o seu filho, dizendo que Deus lhe dê orvalho dos céus. Depois que Deus der o orvalho, que Ele te dê das gorduras da terra, da abundância de trigo e de mosto. Uma bênção de um patriarca para um jovem que seria posteriormente conhecido como mais um patriarca do povo israelense, da qual nasceu Jesus e chegou até nós como nosso Messias, como nosso Salvador. O orvalho é algo que passa despercebido por muitos de nós. Hoje, por exemplo, é um dia chuvoso. E quando a chuva vem, facilmente nós percebemos que ela está chegando. Nós percebemos porque a chuva muitas vezes faz barulho. A chuva, ela é acompanhada de algumas vezes de relâmpagos, de trovões, mas o orvalho não. O orvalho é algo que vem de forma silenciosa e não acontece a qualquer hora do dia. O orvalho, ele é extremamente importante para o povo de Israel. Quando nós vemos a Bíblia fazer tanta menção do orvalho, o orvalho é de extrema importância porque a terra de Israel é uma terra árida, é uma terra seca. Israel depende totalmente do orvalho para que os seus rios possam regar a terra, a plantação. Então o orvalho representa para Israel a vida. Sem orvalho é impossível Israel florescer, Israel ter vida. Israel chega a ficar um período de 6 meses sem receber chuva. Por isso a importância do orvalho. E é uma das terras mais privilegiadas do planeta Terra. Porque cerca de 200 vezes, estatísticas, estudos mostram que cerca de 200 vezes no ano é uma terra que recebe o orvalho que vem dos céus. E isso é tão importante para a vida de Israel. E nós fizemos muita menção de 3 festas da peregrinação, porque na festa da Páscoa, que é a primeira festa da peregrinação, no primeiro dia de Páscoa, o povo de Israel dedica, nesse primeiro dia, uma oração específica
para o orvalho, é chamada de tefilá tal, que orvalho em hebraico é tal, e tefilá é oração. Então eles têm esse momento de oração para que Deus envie o orvalho, para que Deus possa regar a terra para que haja vida. Que nós possamos pedir a Deus que o orvalho dos céus venha regar a nossa sequidão, venha regar a nossa vida, para que através do orvalho de Deus, o orvalho dos céus, possamos produzir frutos e o nome do Senhor ser glorificado através de nós. O orvalho é tão importante que nós vamos ver o profeta Elias, ele vai dizer, proferindo contra o povo, ele vai dizer que durante 3 anos que não caia chuva e nem caia orvalho, segundo a minha palavra. E quando ele fala que não vai cair chuva e não vai cair orvalho, o povo ficava tremendo de medo, porque sabiam que a ausência do orvalho implicaria em morte. Nós precisamos, e aí eu posso fazer um paralelo do orvalho com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que traz vida em nós, o Espírito Santo é que nos faz produzir frutos de arrependimento, é o Espírito Santo que a cada dia nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Uma pessoa plenamente cheia do Espírito Santo é uma pessoa que desenvolve o fruto do Espírito, descrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. O fruto do Espírito é a manifestação clara de alguém que é regado pelo Espírito Santo de Deus. E precisamos, se não queremos viver uma vida seca, se não queremos viver uma vida árida, se não queremos viver uma vida de morte, precisamos clamar a Deus para que o seu Santo Espírito seja presente a todo instante na nossa vida. Jó, no capítulo 39, Deus vai falar com Jó e ele vai dizer: Jó, eu sou o Senhor que faz o orvalho descer sobre a terra. Joel, o profeta, um dos profetas menores, que vem logo depois do livro de Oséias, também ele diz que o Senhor retiraria o orvalho da terra. Queridos, tirar o orvalho é a mesma coisa que retirar a vida. Por isso, fazendo um paralelo do orvalho com o Espírito Santo, tirar o Espírito Santo tira todo o sentido da vida, tira todo o sentido da fé cristã. E quantas pessoas, por olhar as coisas materiais, tal como as 10 tribos que Oséias profetiza, acabam se afastando de Deus, acabam se voltando muito mais para os prazeres do mundo e deixando de estar na presença do Senhor, deixando de estar na casa do Senhor. E 2 características marcantes do orvalho. A primeira, o orvalho vem de forma silenciosa. Uma característica marcante do orvalho é essa. Nós não percebemos, nós só vamos perceber a ação do orvalho quando acordamos e vemos que o carro muitas vezes está molhado, a planta está molhada. O orvalho não vem fazendo barulho, o orvalho vem no silêncio. Nós não vemos o orvalho cair, mas vemos o resultado da sua manifestação. Muitas vezes, nós não conseguimos enxergar as ações que o Espírito de Deus produz, mas vemos o resultado quando vemos que alguém estava entre a morte, mas o Espírito Santo foi lá e deu vida. Quando alguém estava numa situação adversa e o Espírito Santo, muitas vezes a gente não vê a ação do Espírito, mas vemos a consequência que a ação do Espírito produz na vida das pessoas. Por isso é extremamente importante, assim como Israel orava pedindo a Deus que venha o orvalho sobre nós, que nós como igreja possamos também dizer: Senhor, que venha o orvalho dos céus sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito seja derramado sobre todos nós. A segunda característica marcante do orvalho é que o orvalho, eu disse no início que a chuva cai a qualquer hora, mas o orvalho especificamente vem pela madrugada. No momento em que a maioria de todos nós estamos dormindo,
Porque independente do fuso horário ou não, a madrugada será para mim aqui, ou para alguém que está na China, no Japão, o orvalho também cairá no mesmo sentido, não no horário, mas na madrugada daqui e na madrugada de lá. E acontece algumas coisas, porque Deus deixa registrado na sua palavra. E se Deus deixa registrado, é porque tem um quesinho diferente. E Salomão, que foi um dos homens mais sábios, segundo a palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 8, verso 17, ele diz o seguinte: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada, esses me acharão. Salomão não está dizendo que Deus só vai ouvir a tua oração se você fizer de madrugada. Porque é verdade que independente do dia, independente da hora, independente da situação, Deus vai nos ouvir a todo instante. A hora em que nós clamarmos a Deus, Deus vai nos ouvir. Mas Salomão faz questão de deixar registrado que os que me buscam pela madrugada, estes me acharão. E eu me lembro quando eu me converti, há 21 anos atrás, eu escutava os mais velhos dizendo que de madrugada a fila é menor. Porque poucas são as pessoas que estão predispostas a sair do conforto da sua cama, sair do conforto das suas cobertas, principalmente nesse tempo que está frio, e por volta de 2, 3, 4 horas da manhã, no período da madrugada, dedicar um tempo para buscar a face do Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, é na madrugada que Deus nos incomoda. Muitas vezes, somos despertados do nada, quando estamos dormindo um sono tranquilo, e somos despertados pela madrugada. Isso aconteceu comigo inúmeras vezes, e eu não tenho dúvida que também já deva ter acontecido na tua vida. E aí você para pensar e fala assim: poxa, mas eu estava dormindo um sono tão gostoso e de repente eu perdi o sono. É Deus batendo, querendo falar com você. É Deus te despertando para que o orvalho do Espírito seja derramado sobre a tua vida na madrugada. Deus te chamando para viver uma vida de intimidade. Assim como Oséias estava chamando o povo de Israel, da tribo do norte, para se voltar para o Senhor, para largar aquilo que não era de Deus e viver uma vida íntima com o Senhor. Deus tem despertado a sua igreja para viver momentos íntimos com Ele. Para alcançar coisas profundas, queridos, e sobrenaturais, nós precisamos buscar a Deus de maneira diferenciada. Não adianta somente querer experimentar o melhor de Deus, se nós seguimos fazendo sempre a mesma coisa. Querer resultados diferentes, mantendo sempre as mesmas ações, é utopia. Se nós queremos experimentar coisas extraordinárias de Deus, precisamos nos dedicar a buscar de forma extraordinária a presença do Senhor. Sair da zona de conforto, sacrificar a nossa carne, sacrificar as nossas vontades. Como é gostoso buscar a presença do Senhor de madrugada. Como é bom. E muitas vezes, quem tem costume de orar pela madrugada vai entender bem o que eu vou falar agora. Muitas vezes as nossas orações na madrugada são silenciosas, como orvalho. Porque muitas vezes pela madrugada, quando nós dobramos o joelho para orar ao Senhor, falta palavras e a lágrima escorre e nos derramamos na presença do Senhor. Deus quer um tempo com a igreja nesses últimos tempos que estamos vivendo, porque está muito próximo a volta de Jesus. Assim como Deus queria ser um orvalho, queria ser aquele que traria o povo à sua presença para com Israel, que estava disperso, distante de Deus. Deus quer ser na minha vida e na sua vida neste tempo. O orvalho, ele é tão precioso que um dos salmos mais conhecidos, o Salmo de número 133, o salmista ele vai fazer uma comparação. Ele compara a união dos irmãos com o óleo precioso que desce sobre a cabeça. Sobre a cabeça e escorre pela barba de Arão. O Salmo 133, ele começa dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como, comparando,
É como o óleo precioso. O óleo precioso não é qualquer óleo. O óleo que o salmista está dizendo no Salmo 133 era o óleo que era feito de uma forma especial, que servia para ungir o sacerdote e servia também para ungir o rei. Aquele que recebia o óleo precioso, o óleo especial, era alguém que era chamado de o ungido. E a palavra ungido, para o hebraico é Messias, Mashiach, que foi traduzido para o grego como Cristo. Por isso o nosso Senhor, ele tem o nome Jesus, mas Cristo não é o seu sobrenome. Cristo é ungido, ele é o Jesus Cristo, o Jesus o ungido. E ele não é ungido como era o sacerdote, ele não é ungido como era o rei. Ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor, que consegue ser sacerdote, e consegue ser rei, e consegue ser Deus, e consegue ser Senhor. Ele une todas as coisas nele, e através dele, eu e você, somos mais do que vencedores, e somos abençoados em tudo o que nos propomos a fazer. Mas o salmista ele vai continuar dizendo, é como o orvalho, e aí ele faz uma nova comparação. Ele está dizendo que o orvalho que vai do Hermon, a gente precisa entender geograficamente Israel. Israel está situado numa cadeira de montanhas, e o Hermon tem um papel extremamente fundamental para a vida em Israel. E aí o salmista ele vai comparar que a união dos irmãos, o óleo sobre a cabeça do sacerdote, o óleo da unção, são deliciosos. O termo que ele usa é delicioso no original. E aí ele compara essa delícia da união da igreja, a delícia da união dos irmãos, a delícia de ser ungido, de ser separado, de ser consagrado com o orvalho que sai do Monte Hermon até e abençoa ali o Monte de Sião. O Monte Hermon, ele fica branquinho no seu topo por conta da neve. E o vento bate no topo do Monte Hermon e leva esse orvalho que vai como gotículas e faz a nascente do Rio Jordão. O Rio Jordão, literalmente, ele é uma descida. E o Monte Hermon é fundamental para que haja vida em Israel. E o interessante é que o Monte Hermon ele é importante para que haja vida em Israel, e Israel é importante para que o Monte Hermon exista, porque não se conheceria o Monte Hermon se não fosse Israel. E aí o salmista está mostrando a importância e a dualidade que existe, embora Israel dependa totalmente do orvalho que vem do Hermon, Hermon também depende totalmente de Israel para se tornar conhecido. Isso nos mostra, meu irmão, minha irmã, que eu preciso de você, você precisa de mim, e nós somos dependentes do Senhor, porque é do Senhor que vem a vida, porque o texto vai continuar dizendo, quando há unidade na igreja, é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, é como o orvalho que sai do Hermon e rega toda a cidade de Israel. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Quando a presença do orvalho de Deus, quando há a presença do orvalho dos céus, significa que Deus está ordenando a bênção e a vida. Não é à toa que Isaac, quando abençoa Jacó, ele diz que o Senhor te deu o orvalho dos céus. O orvalho dos céus traz vida na nossa vida. O orvalho dos céus traz bênção sobre a nossa casa. Que possamos clamar a Deus para que nunca falte o orvalho, para que nunca falte a presença, para que nunca falte o Senhor sobre cada um de nós. Interessante que no livro de Cantares, capítulo 5, verso 2, Cantares, que é conhecido como Cântico dos Cânticos, ele diz, capítulo 5, verso 2, eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que estava batendo, abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite.
O noivo batendo na porta, dizendo: abre-me, abre-me, porque a minha cabeça está cheia do orvalho. Enquanto a noiva dormia, o noivo estava batendo a porta, dizendo: abre a porta, amiga minha, abre a porta, pomba minha, abre a porta, minha imaculada, abre a porta, porque eu quero entrar, e sobre a minha cabeça e sobre os meus cabelos estão cheios de orvalho. Sobre a minha cabeça e sobre os meus cabelos estão a bênção, sobre a minha vida está a bênção, sobre a minha vida está a vida abundante. É o noivo nessa noite, meu irmão, minha irmã, o noivo nessa noite está dizendo para mim, está dizendo para você, que ele está batendo a porta, enquanto muitos de nós estamos dormindo, o noivo está batendo a porta dizendo: abre a porta, minha amada, abre a porta, porque a minha cabeça está cheia de orvalho. Eu sou aquele que trago sobre mim a bênção, eu sou aquele que trago sobre minha vida, e eu quero entrar na sua casa, enquanto você está dormindo, enquanto você está disperso, eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar na sua casa, trazer bênção e trazer vida, e vida com abundância. Que seja um tempo de despertamento para a igreja, que seja um tempo da igreja abandonar os prazeres, aqueles que estão dispersos como a nação do norte estava. E Oséias se levantou, um homem simples, um homem do campo que Deus levanta como profeta, um homem do campo que Deus manda se unir a uma mulher adúltera, a uma mulher prostituta, e faz dela a sua mulher, faz dela a sua esposa, faz dela mãe de filhos. Aqui está apontando Oséias representando o nome e a salvação, Oséias representando Jesus, e a mulher representando aqueles que estavam afastados da presença de Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós somos adúlteros, nós somos prostitutos. É dura a palavra, é difícil falar isso, mas precisamos pregar a verdade. Chega de ficar pregando o evangelho mar de rosa, a gente precisa falar a verdade. Porque a adúltera é aquela que troca o seu marido por outra pessoa. E muitas vezes nós trocamos Jesus por um prazer momentâneo. Muitas vezes nós trocamos de estar na presença de Deus para estar fazendo qualquer outra coisa. Muitas vezes trocamos estar na casa do Senhor no final de semana, buscando a presença dEle, em comunhão com os irmãos, para fazer alguma coisa que não vai louvar o nome do Senhor. E todas as vezes que colocamos de lado a Deus e buscamos outra coisa, estamos substituindo Ele, estamos trocando Ele, estamos adulterando. Ainda que não seja de forma física, estamos fazendo de forma espiritual, porque estamos trocando Deus por qualquer outra coisa que não tem valor. E Oséias é levantado por Deus para dizer para aquela nação: deixem de adorar outros ídolos. Ele começa no capítulo 14: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. A palavra é dura, mas ainda assim é uma palavra de amor. Deus não está querendo castigar o seu povo, mas Deus está chamando o povo para o arrependimento, dizendo: volta, povo meu. Oséias, o homem que tem nome de salvação, se associa a uma prostituta para fazer dela uma mulher de família. Jesus, que é a nossa salvação, morreu na cruz do Calvário para que nós, prostitutos, afastados de Deus, inimigos de Deus, amantes do mundo, pudéssemos nos associar a Ele como noiva e ter a nossa vida transformada pelo derramamento do seu sangue. No verso de número 9 do capítulo 14, ele vai dizer: quem é sábio, que entenda essas coisas. Oséias vai terminar o capítulo 14, Oséias vai terminar o seu livro dizendo: quem é sábio, quem é sábio, quem é sábio que entenda essas coisas. Quem é inteligente, observa que ele usa adjetivos diferentes: sabedoria e inteligência. A sabedoria é algo que vem de Deus, a inteligência é algo que a gente adquire através de estudos. Mas ele usa as duas coisas, sabedoria, porque muita gente que está na presença de Deus, muita gente que tem o seu nome escrito no livro da vida, muita gente está se afastando devagarzinho da presença do Senhor, mas essas pessoas
ainda têm o Espírito sobre elas, essas pessoas ainda têm a sabedoria de Deus sobre elas. E por isso Osés está dizendo, para você que aceitou a Jesus, para você que tem a marca do Cordeiro sobre a tua vida, para você que foi selado com o Espírito Santo da promessa, seja sábio, e se teus pés estão caminhando para se desviar da presença de Deus, ele está dizendo, entenda. Mas para você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que ainda não tem a sabedoria, o entendimento sobre as coisas espirituais, mas é alguém inteligente, alguém provido de intelecto, alguém que consegue compreender que Jesus, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ele pode transformar a tua vida. Oséias diz para você, quem é inteligente, que compreenda. Ele separa as duas classes, aqueles que têm sabedoria e aqueles que são inteligentes. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. Mas os transgressores neles cairão. Um livro repleto de amor. Um livro que pega um povo distante de Deus, vivendo de uma forma que Deus não queria. Deus, com a sua infinita misericórdia, e eu vejo a graça de Deus se manifestando aqui no Antigo Testamento. Deus levanta um homem simples do campo para poder falar àquela nação e dizer, voltem-se para a presença do Senhor. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, Deus nos levanta para dizer a você que é tempo de você se voltar à presença do Senhor. É tempo de você se voltar para as coisas do Senhor. É tempo do orvalho de Deus descer sobre a tua casa. O orvalho, ele desce pela madrugada e ele rega a terra, ele traz vida às plantas. Talvez você esteja como uma planta seca, talvez você até mesmo foi cortado, cortaram você. A Bíblia diz que ainda há esperança para uma árvore cortada. A Bíblia diz que ao cheiro das águas, a árvore que foi cortada, ela brotará e como planta nova florescerá. Que a água do orvalho nessa noite desça sobre a tua vida e que produza em você vida e vida com abundância. Eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz do meu amado que estava batendo, abre-me, abre-me, abre-me. O nosso amado nessa noite está batendo, pedindo para você abrir. Porque Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua vida. Tal como Ele fala em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com Ele cearei, e Ele comigo. Que nessa noite, o orvalho do Senhor possa descer sobre você. E se você entendeu que você precisa se voltar para o Senhor, que você precisa se reconciliar com o Senhor, Deus está te chamando para viver um tempo de novidades na sua presença. Se você entendeu que nessa noite você precisa do orvalho dos céus, o tal Hashamayim, orvalho dos céus, desça sobre a tua vida. O orvalho de Deus, tal Adonai, desça sobre a tua vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, você pode escrever no chat que nós estaremos orando por você. Mas se você não se sentir confortável nessa noite de fazer isso publicamente, é importante nós fazermos publicamente, porque Jesus disse, se vocês me confessarem diante dos homens que estão na terra, também eu te confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Porém, se vocês me negarem diante dos homens que estão na terra, também eu te negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quando você fala publicamente, eu quero Jesus na minha vida, você também está declarando para principados, para potestades, você está declarando para o inimigo da sua alma que ele não tem poder sobre você, que a sua vida agora pertence ao Senhor Jesus, que a sua vida agora é regada pelo orvalho dos céus, que a sua vida agora é plenamente cheia pela presença do Espírito Santo de Deus. Se nessa noite você quer se entregar a Jesus, você quer se reconciliar com o Senhor, você pode escrever e nós estaremos orando por você. E se você quer ser renovado e quer viver um novo tempo, amo os que me amam e os que me buscam de madrugada, esses me acharão. Que seja um tempo onde você possa buscar ao Senhor. No momento em que ninguém quer buscar, busca ao Senhor.
no momento em que muita gente quer dormir, esteja acordado buscando ao Senhor. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, como um abrir e fechar dos olhos, assim será a volta do Filho do Homem. E aqueles que estiverem com as suas lamparinas cheias de azeite, ouvirão: eis que vem o noivo, subirão glorificando e exaltando o Senhor. Mas aqueles que estiverem com as suas lamparinas vazias, não dará tempo de buscar. Jesus vai voltar a qualquer momento. Que neste tempo haja orvalho de Deus sobre as nossas vidas. Eu queria orar com você nesse momento. Deus querido e santo, louvado e exaltado é o teu nome. Obrigado a Deus porque o orvalho do Senhor caiu sobre nós nessa noite. Louvamos teu nome, ó Deus, porque nesta noite temos a plena convicção de que terras secas foram alimentadas pelo orvalho dos céus. Que estas terras secas, ó Deus, possam produzir plantas que cresçam, que se tornem árvores, que gerem frutos, que esses frutos alimentem outras vidas, que esses frutos, através da sua semente, possam gerar outras plantas, outras árvores, outros frutos, e que seja um processo cíclico, ó Deus. Ah, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, porque cremos que nessa noite a árvore que foi cortada, e se porventura alguém que foi podado, que foi cortado, ó Deus, que já se sentia morto, sem esperança, ao cheiro das águas, o orvalho do Senhor desceu, e houve grande renovo sobre esta vida. Obrigado, ó Deus, pelos frutos que iremos colher, porque como fizemos menção na Tua Palavra, não vemos muitas vezes a ação do Teu Espírito, mas certamente, ó Deus, veremos as consequências de tudo que o Teu Espírito Santo fez nessa noite. Que as consequências sejam vidas no altar, que as consequências sejam vidas restauradas, que as consequências sejam vidas, ó Deus, renovadas, famílias renovadas para a glória e louvor do Teu nome. Que venha um tempo, ó Deus, de despertamento sobre aqueles que estão despercebidos. Que assim, ó Deus, como a nação do norte, assim como Israel estava despercebido e Deus levantou Oséias, e através da palavra do profeta muitos se voltaram para o Senhor, que neste tempo, ó Deus, sejamos Oséias na vida daqueles que estão desapercebidos. Que neste tempo, ó Deus, a primeira igreja batista em Brasilândia seja agente de transformação através de toda a sua membresia, anunciando que o Senhor voltará a qualquer momento, anunciando o orvalho dos céus, anunciando que Jesus cura, que Jesus liberta, e que seja um tempo de grande avivamento para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos, ó Deus, confiantes na vitória, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe poderosamente. Que nesta noite chuvosa não venha apenas gotículas de chuva sobre a tua vida, mas venha orvalho dos céus. Tal Hashamayim, orvalho de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.